queria que você Tá falasse um bom. pouco sobre o que é administração de tempo, Glauco. Vamos direto ao ponto. O que é Vamos, administração de dire... tempo? Vamos direto ao ponto. O que é administração do tempo? A gente tem, talvez, alguns significados do que é administrar o tempo. E, invariavelmente, muito facilmente, a gente tem algumas ideias, algumas percepções do que é administrar o tempo. Será que a gente vive correndo contra o tempo ou a gente vive correndo do tempo, fugindo do tempo? Né? Algumas frases que a gente escuta muito. Ah, eu não tenho tempo, me falta tempo, Glauco. Estou sem tempo. E quanto mais a gente fala isso, mais literal vai ser o nosso inconsciente de aceitar essas crenças, inclusive essas frases que a gente mais repete. Né? Só para você ter uma ideia, William, uma das formas da gente aprender qualquer coisa, né, a gente aprende por generalização, que a gente chama na PNL. E isso o Certo. que significa? É repetir a mesma coisa várias vezes até o momento em que você faz inconscientemente, involuntariamente. Né? Então, nós temos algumas outras crenças. Vamos dizer Crenças o do seguinte, tempo. as crenças do tempo. Né? Eu vou sair e entrar, e quando você fala da crença, depois você me adiciona que tem uma travada aqui, eu não consigo ver mais nada embaixo, tá? Tá, Você vai continua lá, vai falando lá. aí, eu já volto. E eu vou falar então das crenças do tempo. Quais são as crenças do tempo? Nós temos, por exemplo, aquela crença que eu posso ser escravo do tempo. Então, algumas frases do tipo que a gente repete. Eu não faço isso porque o tempo não permite. Olha só, eu sou escravo do tempo. O tempo é quem vai dizer quem tem razão. Ou vamos dar o tempo ao tempo. Acontece isso no dia a dia? Então, deixa eu só de novo colocar aqui o William. Aí que eu vou incluir o William de novo. Pronto. Então, nós temos muito dessa dependência, a gente viver em Maravilha, favor. obrigado. Eu estava aqui falando sobre como nós somos escravos do tempo, né, William? Sim. E outra crença que é muito comum, né, é aquela frase que a gente fala, não dá tempo de fazer nada na vida. E aquela, é muito interessante que nessa questão, né, não dá tempo de fazer nada, muito provavelmente são as pessoas que ainda não tiveram condições de refletir como você está dimensionando o tempo. Né? Porque o tempo, ele não muda. Né? Em algum momento lá no passado, né, quando alguém criou o relógio solar, né, onde você calculava a sombra e como que ela se movimentava, colocaram uma régua nessa sombra e mediram. E por alguma razão determinaram lá que o dia tem 24 horas. Né? Então, colocaram lá, separaram o dia em 24 pontos. E esses 24 pontos têm 60 minutos, ou seja, 60 pontos dentro em cada hora. E em cada minuto nós temos mais 60 segundos, 60 pontos em cada minuto. Então, isso não muda, né? São 24 horas no dia, 365 dias no ano, que significa o quê? Além da Terra dar uma volta em si, ela dá uma volta completa ao redor do Sol. E a gente não tem como mudar isso. Né? E a gente acredita que a gente queira ter controle desse tempo. Né? Existem aquelas outras crenças que nós somos, inclusive, o senhor do tempo. Né? O tempo é nosso escravo. Então eu falo, eu faço, ou pelo menos eu tento, realizar tudo ao mesmo tempo, sendo senhor do tempo. Ou, por exemplo, eu tenho aquela crença, ou aquela frase, eu tenho tanta coisa para fazer no mesmo tempo. E vivo ansioso olhando para o tempo. Tem aquela outra crença que o tempo é um juiz. Né?
Tem hora para tudo, hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, hora para trabalhar, tudo tem hora, né? E aí a gente acaba atuando, nos comportando para seguir essas regras. Ou, por exemplo, tem aquela outra crença muito famosa, né? Que tempo é dinheiro. Então, quanto vale o tempo, né? Tudo que a gente faz visa lucro, visa ganho. O que isso pode me trazer para realizar nesse tempo? O que eu ganho com isso nesse tempo? E é legal porque a própria Jussara deve estar aí online. Ela postou um texto, um comentário extremamente relevante, né? Quando a gente fala que tempo é dinheiro, esse é um significado, né, que é extremamente complexo, porque como o tempo pode ser igual a dinheiro? O tempo que você gastou em alguma coisa, você não tem como recuperar. Mas o dinheiro que você gastou em alguma coisa, provavelmente você pode recuperar. Você pode trabalhar mais e recuperar esse dinheiro. Então, como que tempo pode ser igual a dinheiro? Mas, enfim, se a gente repete isso várias vezes, porque a gente foi educado assim, porque várias pessoas falam dessa maneira, né? Ou porque a comunidade, a cultura com que eu vivo fala dessa maneira, a gente acaba aceitando isso como verdade e isso influencia a maneira com que a gente se comporta, né? Então, essas crenças, elas influenciam a gente, inclusive, a gerar comportamentos que justificam essa distorção do tempo. Mas, como eu falei, o tempo, ele não vai mudar. O tempo, ele passa, né? O tempo, na verdade, sabe o que é? Ele é a única referência do que é passado, presente e futuro. E é por isso que eu falo, nos cursos da PNL, o pessoal brinca, mas eu tenho uma frase que eu termino assim: na verdade, o futuro é o passado em movimento. Porque, no fundo, não existe amanhã. Porque quando chega, já é hoje. Né? E o passado é apenas uma referência. Você não tem como mudar isso. Então, o que você pode fazer com o tempo? Principalmente com o tempo presente. Pela própria palavra, ele é uma dádiva. E quantas vezes a gente deixa de aproveitar esse momento presente? Existem estudos já, em vários ambientes já se fala sobre isso, que nós passamos de 70% a 75% do nosso tempo lamentando ou nos culpando, criticando pelo passado, pelos erros, pelas falhas do passado. 20% do nosso tempo preocupado, ansioso pelo futuro. E apenas 5% do nosso tempo vivendo o momento presente. E pela própria palavra de ser uma dádiva, a gente esquece ou não valoriza de viver esse momento presente. Principalmente esse momento de isolamento. Quantas vezes a gente está aqui mais preocupado em quando que vai acabar, o que eu vou fazer depois disso, né? O que vai acontecer amanhã, será que vai ter amanhã? Enfim, esse tipo de ansiedade ou de pressuposições do que vai acontecer está tirando a sua atenção daquilo que você tem que fazer agora, hoje, né? Porque isso que importa é o que você pode mudar hoje de pensamento para melhorar o seu estado de espírito, seu estado de energia, para promover melhores ações e, obviamente, alcançar melhores resultados. Williams fala muito no treinamento. Pensamentos geram sentimentos, que geram atitudes e geram resultados. Então, a maneira com que você pensa, ele vai gerar um resultado, consequentemente, congruente ao que você pensa. Se você fica só preocupado com o futuro, o que você está fazendo no seu presente para alcançar esse resultado? Não é verdade, William? Então, quando a gente fala o que é a realidade do tempo, será que administrar o tempo, será que é exatamente isso que a gente deve se preocupar? Administrar significa eu ter controle. Será que eu tenho controle do tempo? Será que eu posso pegar aquele ponteiro de relógio e segurar ele ou voltar ele? Eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho condições de segurar esse ponteiro. O tempo vai passar, o tempo vai correr. O que você pode fazer, melhor do que tentar controlar o tempo, é o que você pode controlar: as atividades,
aquilo que você quer fazer nessas 24 horas, o que você quer fazer no próximo minuto. E isso sim você tem condições de escolher, condições de decidir fazer. Então, no melhor das hipóteses, ao invés de pensar que você queira administrar o seu tempo, melhor começar a pensar em como administrar as suas atividades, as suas tarefas, e parar de pensar que você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Né? O que você pode fazer nesse tempo? É isso que você tem que perguntar. Às vezes, eu vejo gente programando reuniões ou programando atividades e não levam em consideração a margem, né, de erro que pode acontecer, seja pelo trânsito, seja por alguma ocasião, alguma situação que você não tem como pressupor, né? E às vezes a pessoa vai lá e tenta colocar essas atividades muito próximas a ponto de perder, obviamente, essa programação. Outro ponto que eu falo muito na verdade, tem uma frase do Dalai Lama que ele fala: nunca estrague o seu presente por um passado que não tem futuro. Essa frase achei fantástica. Né? De novo, a gente volta para aquela questão. A gente está preocupado com as falhas, frustrado com as falhas, imaginando que isso pode acontecer no futuro, e por conta disso eu fico lá bloqueado ou inibido de fazer aquilo por conta disso, né? Porque aconteceu uma vez, então não vou fazer de novo, porque, enfim, vai dar erro de novo, vai dar ruim de novo. Né? Não consigo, isso é impossível. Então, se o nosso inconsciente é literal, se você repetir várias vezes que você não consegue, que isso é impossível, o seu inconsciente vai gerar comportamentos para justificar essa distorção, para justificar essa realidade que você cria dentro da sua mente. Né? E se você não tomar atitude, né, na live de ontem, né, do Maurício com o William, achei fantástico. Né? E tem que ir para ação, né? Exercitar, melhor do que simplesmente aprender nessa live, é usar o aprendizado a seu favor, né, para que você possa ter resultado. Porque se não for para ação, vai ficar na mesma. Essa live, tudo que a gente está falando, o nosso tempo que a gente está investindo para vocês, na verdade, não vai ter benefício se você não usar para você. Né? Então, faça uso desses conceitos, dessas práticas, desses exercícios, não é mesmo, William? E a gente, perfeito. E você mesmo, né, fala muito sobre foco constrói, distração destrói. Né? E a gente deixa, né, as situações ao nosso redor influenciar, né, essa distração nos influenciar e tirar a gente daquilo que é importante fazer. Gostaria de ouvir algumas dicas. Perfeito, cara. Achei fantástica essa questão de crença sobre tempo que você falou. Inclusive tem uma participante nossa, Claumassi, né? Não sei se é Cláudia, tá como Claumassi. Não vou casar mais porque para mim o tempo passou. Olha só, isso é uma crença, né? Crença sobre o tempo. Será que passou? Né? O que você pode falar sobre isso? Então, qualquer crença, e é interessante isso, você acredita tão piamente nisso que você toma decisões e escolhas para justificar essa crença. Então, você vai deixar de sair, você vai deixar de se aprontar, você vai deixar de viver, de investir em você, né? de estar, sabe, ou de curtir a você mesmo com amor próprio, pensando que já não tem mais tempo de casar, não tem mais tempo de fazer as coisas com outras relações, enfim. Né? Por quê? Porque você acredita piamente. Se você puder ressignificar essa crença, como é que eu posso ressignificar essa crença? Tem algumas maneiras, né? Desde você buscar, seja uma intenção, para que serve essa crença? Muitas vezes essa crença existe porque, de alguma maneira, é uma defesa sua. Por um trauma que você viveu, ele está te defendendo de não sofrer novamente. E como que você pode respeitar isso, né, que está te protegendo, ou esse pensamento que está te protegendo, para você ter uma escolha melhor, diferente. Em vez de ficar pensando que você não tem mais tempo para casar,
né? Quem sabe você pode dizer, tem outras coisas, outras maneiras de se proteger do risco de se machucar por um relacionamento, né? Talvez seja isso, aproveitar mais os seus amigos, aproveitar mais os seus familiares, enfim, o convívio, porque às vezes, nesse momento, às vezes a gente só pensa na nossa solidão de não estar com de alguma pessoa, mas por outro lado a gente deixa de ser grato pelo tempo que você tem para aproveitar com seus amigos, para aproveitar com outras atividades que você não faria se você tivesse com um relacionamento. Quantas vezes depois que você casa, você já não deixa, você provavelmente deixa de fazer muitas coisas que você fazia quando solteiro, né? Enfim, e a gente ser grato, né, William, é uma atividade extremamente fundamental para ressignificar essas crenças. Perfeito. Vou até dar um exemplo, pegar um gancho. Talvez ela só colocou como crença, tá? Talvez não é uma Sim, sim. realidade dela. Mas eu vou colocar um caso de uma pessoa conhecida nossa, uma pessoa pública e muito querida, que é o André, né? Vulgo Zé, né? E eu tive a oportunidade de viajar com ele recentemente para sul de Minas, para um trabalho. E no caminho a gente passou por um lugar muito bonito. Era uma estrada assim, bacana, e teve um trecho que tinha uma pedra azul. E ele fez questão de tirar uma foto e colocou, inclusive, um post falando que era o lugar que ele gostaria de casar. E foi muito legal, a gente foi se divertindo durante a viagem, comentando. Porque o Zé, ele já tem uma idade, todo mundo brinca muito, né? O apelido dele é Zé André, né? Inclusive, ele falou, eu não encontrei a companheira ideal. Né? E muitas vezes tem situações semelhantes que, de repente, a pessoa não tem idade para casar. Eu conheço pessoas que já chegaram numa idade que você acha que não, e a pessoa decide casar e ter um companheiro, uma companheira. Né? Nunca é tarde, tá certo? E a gente foi brincando durante o caminho, conversando, dando risada, né? E assim, o quanto essa pessoa se permite, como você disse, em criar bons relacionamentos, então meu convite fica a dica já, né? Vem participar do projeto social, porque é uma porta para você conhecer gente com afinidades semelhantes à sua. Né? Prova disso, o número de pessoas que se casaram por conta do trabalho social que a gente conhece, né, Glauco? Quantos casamentos a gente acabou participando. Né? E tem algumas pessoas que são, que no treinamento de liderança a gente ajuda muito, que são outra crença que tem por trás. Que ele acha que vai casar, por exemplo, e vai deixar a mãe e o pai. E isso está no inconsciente, isso é uma coisa que precisa trabalhar, porque tem pessoas que não conseguem, né, entender e tem essa dificuldade, a gente precisa respeitar isso, porque tem uma crença e tem algo que precisa ser trabalhado para a pessoa conseguir. Porque imaginem só, pegar um exemplo aleatório, uma menina que mora com a mãe e o pai faleceu e ela é apegada à família. Como é que ela vai deixar a mãe para casar e construir a família dela? Você entende que existe um conflito, né? Isso é um assunto para uma outra live, mas eu estou dando exemplo, né, no caso aí. Por exemplo, o André... Fora essa questão que você trouxe, né, as escolhas que ela vai fazer para um marido, um futuro marido, vai ser alguém que, inclusive, possa ter afinidade com a mãe. Então, a pessoa, ela, mulher, não vai escolher porque os gostos dela, por ela. Vai escolher porque para conviver com a mãe, enfim. Então, isso também vai influenciar na sua relação posterior, porque quando a mãe se for, só vai restar ele, né? E os filhos, enfim. Perfeito. Né? Isso acontece muito. E finalizando a questão do André, ele está aberto, inclusive, para novos relacionamentos. Isso foi legal dele assumir. Né? Eu falei, sai desse Tinder, né, e começa a buscar relacionamentos. Né? Ele falou, pô, que legal. Então, mulheres aí que estão solteiras aí, olha, fica a dica, depois manda no meu privado fotos, né? Fotos, fotos mesmo pra gente poder compartilhar com o André. A gente nudes. faz esse filtro, não nudes, tá? E mulheres, tá? Ele tem a preferência mulheres. Então, bora lá, vamos lá para as dicas, Glauco. Eu acho que esse momento é precioso. Glauco se diverte. Dicas que eu acho que as pessoas podem aí pegar papel e caneta e anotar, que eu acho que agora é um momento nobre da nossa live. Ele trouxe essa questão do que é, de fato, administração de tempo, crença sobre tempo, né? Realidade sobre tempo. E aí eu queria dicas, porque tem uma participante que é a Carol, deixa eu pegar aqui o que ela escreveu. Né? Hoje eu estou mediando aqui, ó, Carol Viola, mãe que ama, ó, o link dela, inclusive, quem quiser seguir. Eu sou péssimo em administrar.
William, deixa eu só, acho que está travando o seu. Cortou um pouco, caiu, mas enfim, espero que quem está aqui ainda consiga me ouvir. Ah, daqui a pouco eu coloco o William de volta. Tá travando os dois? Vamos ver. Bom, enfim, eu ainda estou na live, vamos continuar aqui. Ah, e o que ele falou, né, sobre essa questão, eu sou péssimo ah, em administrar o tempo, né? Tem, inclusive, gente que tem essa... Deixa eu ver se eu consigo colocar o William de novo. Tem gente que tem essa mania de se atrasar, né? Sempre está atrasado, sempre, né? Sempre mesmo. Mas, enfim, tem essa crença de que sempre está atrasado, né? Que sempre tem dificuldade de administrar o tempo, né? Então, essa questão que o William trouxe, né? De eu sou péssimo em administrar o tempo, começa a perceber o que especificamente você está querendo administrar desse tempo. Porque o tempo em si, ele não vai mudar, mas o que você vai fazer durante esse tempo são escolhas que você pode fazer, né? Então, o que é mais importante você avaliar é quais atividades você está se programando a fazer, você se predispõe a fazer, para que você consiga ter resultado, seja daquele dia, ou daquela tarefa, ou daquele projeto. Então, o mais importante agora é a gente avaliar como que a gente pode organizar, inclusive, essas atividades ou as prioridades. A primeira dica que eu dou por exemplo, técnica do Pomodoro, eu já falei na última live, né, que é você, por exemplo, criar Pomodoros, né, tarefas a você se concentrar em tarefas a cada 25 minutos e dar 5 minutos de intervalo em cada 25 minutos que você foca. Porque é importante você criar uma maneira, alguma forma de você concentrar a sua mente em uma única atividade. A nossa mente, ela não tem condições de focar em mais de uma atividade ao mesmo tempo, né? Ela não consegue processar duas informações ao mesmo tempo. Quando você dirige e quando você está falando no telefone, no fundo, o seu sistema nervoso parasimpático, ele assume volante, ele é um sistema autônomo, e você dá atenção ao que você está falando. Então, por isso que muitas vezes, quantas vezes você está no volante, e aí de repente você entra numa rua e fala assim, nossa, por que eu entrei aqui? É porque o seu sistema autônomo assumiu aquele trajeto. Então, quando você quer fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, lembre-se, foco constrói, distração destrói, e foco é focar em uma atividade. Por mais que você queira fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, é importante você estabelecer talvez um critério. Olha, eu vou parar pelo menos 25 minutos para fazer isso, e depois eu faço essa outra atividade que eu gostaria de fazer, né? Para você dar foco, dar mais atenção, isso vai te gerar mais qualidade naquilo que você vai entregar. E provavelmente tem aqueles momentos que às vezes você se dá conta de que, nossa, para fazer essa tarefa demora 1 hora. Mas será que se você tivesse focado realmente você vai demorar 1 hora? Sem as distrações de celular, sem as distrações externas, de alguém falando, de televisão ligada ou de qualquer coisa, né? Por exemplo, você vai ler um livro, quer ler um livro, mas ao mesmo tempo você quer conversar com alguém, ao mesmo tempo você está respondendo o WhatsApp. Como é que você quer focar nessa leitura, né? Principalmente nesse tempo de isolamento, você acredita que pode ter mais tempo, né? Porque agora parece que a gente ganhou tempo. Mas se você está trabalhando no home office, se você está sendo produtivo no seu trabalho, só que em casa, não significa que você ganhou mais tempo. Significa que o local de trabalho mudou. Mas a gente acredita, por estar em um outro ambiente, todas as crenças mudaram, né? Então, eu posso ter mais tempo. Talvez você tenha mais tempo porque você realmente não precisa mais tomar 1 hora ou 2 horas de trânsito,
Mas por conta disso, talvez você esteja acordando mais tarde. Então, se você quer realmente aproveitar, ganhar esse tempo que você muitas vezes desperdiçava no trânsito e agora você está em casa, acorda no mesmo horário e usa esse tempo que você tem a mais para fazer atividades que você não faria, né? Como meditação, como leitura, né? Fazer a sua atividade de gratidão, né? Por mais que você consiga colocar aí 5 minutos para isso. Mas técnica Pomodoro é uma forma de você concentrar, é você separar lá a cada atividade, focar 25 minutos, a gente chama a cada Pomodoro, né? Pomodoro é de 25 minutos e descansa 5 minutos. Descansa, que eu quero dizer, esses 5 minutos é para você ver o WhatsApp, é para você ver as outras coisas. E aí, posso depois, complementar uma coisa dessa técnica? Que eu acho incrível, Glauco, a pessoa também aprender a lidar com papel e caneta do lado, além de ter o seu despertador ou o teu celular para você controlar. Eu acho essa técnica incrível, eu tenho utilizado também. Não é sempre, mas quando eu preciso ter foco em alguma atividade, eu tenho feito isso. Anota o que te distrai. Isso é legal. Porque, por exemplo, tocou o telefone, putz, entrou um WhatsApp, putz, parei. Para você se policiar e melhorar a tua performance e ser mais efetivo e produtivo, porque aí a cada vez você vai começar a criar uma disciplina para você realmente estar 100% focado. Eu estou falando isso porque eu sou uma pessoa de muito estímulo. E algumas pessoas são muito semelhantes nesse aspecto. Né? Ligado 220, é muita informação, é muita coisa acontecendo. E ainda mais quando você trabalha em casa. Quem tem escritório, se tranca na sala, consegue fazer, ótimo. Imagina em casa, teu filho entra, daqui a pouco passa alguém aqui atrás para pegar um papel na impressora, liga o ventilador, quer pegar um... Então, a gente acaba se distraindo e fazendo outras coisas. Ou dá vontade de comer um negócio. Já aconteceu isso? Você sai, eu vou pegar um biscoito ali, um chocolate, né? E aí você sai daqueles 25 minutos para que você seja efetivo 25. Né? E eu acho que é legal essa técnica explorar um pouquinho mais. Eu só vou finalizar assim. Fazer e o intervalo de 5 minutos, né? Se fizer 4, aí tem que dar um intervalo grande de uns 20, 30 minutos. Essa é a sugestão. Beleza? Desculpa. Isso. Essa é a técnica mesmo. Cada 4 Pomodoro, aí você dá 10, 20 minutos de descanso. É um pouco mais do que o primeiro. Exatamente. Mas melhor, e é isso mesmo, anotar. Né? Na primeira live eu falei sobre papel de pão e é exatamente isso. Pega um lugar e anota. Né? Essa questão que o William falou, às vezes eu estou aqui, eu quero comer um biscoito. Quantas vezes você não está fazendo uma atividade e aí você fala, nossa, deixa eu ir lá na cozinha pegar um chá. Só que até o trajeto da cozinha, você vê um WhatsApp. Aí você responde o WhatsApp. Quando chega na cozinha, você já nem se recorda o que você queria fazer. Eu falo assim, nossa, o que eu queria fazer mesmo? Por que eu estou na cozinha? Então, é natural a nossa mente tirar essa atenção. Né? Nossa mente ela é capaz de preservar até 7 informações ao mesmo tempo, com diferença de 2 pontos, ou seja, 7 mais ou menos 2. Então, a sua mente é capaz de gravar para aquele momento de 5 a 9 informações. Né? Por isso que você, quando manda o marido ir para o supermercado, e aí você fala mais de 7 coisas para comprar, ele tem que anotar, porque senão ele esquece. Né? É natural. Então, você está aqui fazendo uma atividade, você já está concentrado com um monte de informação e, de repente, toca alguma coisa, automaticamente ele vai zerar essa memória imediata e vai se concentrar em outra coisa. E você perde o foco. Então, Pomodoro é isso. Inclusive, existe uma outra técnica que é mais avançada para quem gosta disso. A Ruth está aí, ela deve utilizar, né? Para gestor de projetos, eles utilizam muito uma técnica chamada Scrum, né? Que é uma metodologia ágil e que também faz esse processo de entregas, como eles chamam de sprints, né? Ou seja, eles fazem entregas a cada sprint. De 7 a 30 dias, enfim, depende da técnica. O Paul, ele é especialista em Scrum, né? Ele está estudando. Enfim, também ele tem esse conceito de você utilizar melhores práticas para você focar, né, e diminuir as possibilidades de erro, ou até mesmo ter oportunidade de ter um feedback
para que você possa aprender rapidamente e assim entregar com mais qualidade. Outro ponto que a gente fala de foco, constrói, distração, destrói, poder da presença. Né? É você estar presente, você viver o momento presente. Né? Então, o Max fala muito sobre... Max é especialista em mindfulness. Né? Então, a gente fala sobre como que a gente pode treinar a nossa mente para ter a atenção plena. Experimenta ficar 5 minutos sem se distrair com outros pensamentos e só focar em uma coisa, uma parte do teu corpo. Ou, por exemplo, a nossa querida Paty, ela falou da uva passa. Né? É um desafio. Só que na live da Verônica eu falei sobre neuroplasticidade. Quanto mais você treinar isso, mais você será capaz de controlar essa mente. Né? E menos distrações você vai ter. Então, e é um exercício constante, não é uma coisa que cai do céu e fala assim, agora eu sou especialista em mindfulness, eu sei meditar. Não, isso é constante, porque involuntariamente a gente tem preocupações do dia, a gente tem situações que, quando você está no processo de meditação, em transe, invariavelmente virão memórias, virão pensamentos, né? E como que você faz para você concentrar nessa meditação, nesse transe? É exercício, é você fazer uma vez, 2 vezes, né? Eu não sei se o Marcelo Kikunaga está aí, né? No começo, para ele, ele sentiu dificuldade, mas chegou um momento que ele conseguiu entrar num transe de meditação tão importante para ele, que ele conseguiu quebrar esse paradigma de que ele é capaz de fazer. Mas só você experimentando para saber o que é isso. Né? E aí fazer disso uma âncora para você trabalhar mais e mais e você se acostumar com isso. Né? Outro ponto que eu falo. Como eu falei, né, existem, por exemplo, técnicas de Pomodoro, Scrum, metodologia ágil, Lean Six Sigma, né? Eu sou, por exemplo, Green Belt. Então, você tem toneladas de métodos, metodologias, práticas de como melhorar a sua forma de organizar tempo com qualidade e etc. Mas só vai funcionar se você praticar, se você exercitar. Por mais que você tenha a melhor técnica, você seja um PMI, por exemplo, né, que é um especialista em gestão de projetos. Gente, se você não tiver a prática, né, você não exercitar isso, não adianta a melhor técnica, que não vai funcionar. Faça o que é simples, faça o que é fácil e deixa difícil aquilo que te distrai, já falei isso. Né? Outro ponto importante para você cumprir com aquilo que você quer realizar. Estabeleça metas, objetivos. Né? O William já falou várias vezes, né? A gente tem essa imaginação de que a gente sabe o que quer, mas será que sabe mesmo? Será que você definiu com metas, propósito, né, onde você define? Se a gente for pegar, por exemplo, um método SMART, uma meta ela tem que ser específica, tem que ser algo que você possa medir resultado, tem que ser algo que possa ser alcançável, tem que ser algo que seja relevante e tem que ser algo que tenha tempo, é temporal. Então, se você não tiver uma definição exata daquilo que é importante realizar, por mais que seja a leitura de um livro, realizar um exercício. Ontem estava na live com o nosso querido Fernando. Né? Se você não se planejar para isso, não tiver um propósito, para que eu vou fazer isso? Então você não vai priorizar. Então, para priorizar, isso tem que ser importante. Deixa de achar que só por querer aprender inglês, você vai realmente aprender inglês. Se isso não for importante para você, não vai ter energia, dopamina, não vai ter motivação para você ter compromisso, disciplina para você realizar isso constantemente, porque é uma prática constante. Não é verdade? Quero emagrecer. Se você não estiver comprometido com isso, com o seu propósito de emagrecer, se isso não for importante, qualquer outra coisa vai te distrair. Né? Até um vídeo no YouTube vai te distrair por 15, 20 minutos, 30 minutos, já perdeu o dia. Okay? Então, metas e objetivos tem que ser claro, tem que ter sentido, tem que ter relevância. E se você tem isso claro,
aquela coisa, né? Nossa, tem gente que me fala assim, gente, eu tenho muita coisa para fazer no dia. Eu tenho milhares de coisas para fazer no dia. Tá, são 1000. Então tá, me escreve aqui agora, escreve no papel as 1000 atividades, as milhares, não, pelo menos 1000 atividades que você precisa fazer. É 1000 mesmo? Então a gente cria essa crença de que a gente tem milhões de coisas para fazer. Coloca na cabeça aquilo que é importante fazer. Né? Escreve no papel. Às vezes é isso. Às vezes, de tanto a gente imaginar que tem milhares de coisas, a gente torna isso impossível. E se isso é impossível, então eu vou gerar competências ou pensamentos para justificar que isso é impossível. Vai me gerar preguiça, vou procrastinar, vou ter inseguranças, ansiedade, e aquilo vai me gerando alguns estados que me bloqueiam. Vai chegar uma hora e falar assim, isso é tão difícil que eu vou voltar aqui para o meu YouTube e eu vou voltar a ver vídeo de cachorro, né? Que é mais fácil. Enfim, então, coloca no papel o que você precisa fazer. Isso vai te dar uma noção clara como que você vai fazer, ou se as 24 horas que você tem realmente são suficientes para você fazer tudo isso. Então, você tem 24 horas, mas se você for pensar que você tem de 6 a 8 horas de sono, então você já tem, no mínimo, aí, pelo menos você tem que já perceber que já são menos 8 horas. Não é verdade? Então, vamos supor que você dorme 8 horas. Então, eu tenho 16 horas no dia. Dessas 16 horas no dia, quando você tem o tempo de você fazer a higiene matinal, tem o tempo de você fazer a higiene noturna, então, sei lá, 1 hora de cada. Então, você já tem menos 2 horas. Então, você tem 14 horas no dia. Ok. Nessas 14 horas, você tem um café da manhã, você tem um almoço, você tem um jantar. Vamos colocar aí 2 horas no total para esse período. Então, você já tem 10 horas no dia. Então, o que você vai fazer com essas 10 horas no dia? Né? É importante você perceber que você não tem 24 horas no dia, porque se você tem 24 horas no dia, significa que você não vai dormir. E o sono é importante, fisiologicamente. O mínimo de sono é importante para você, primeiro, aprender. A mente inconsciente, na hora que você dorme, ela começa a consolidar as informações, a aprender com as informações do dia. Se você não dá esse tempo, tanto para o teu inconsciente assimilar que você está aprendendo e você recuperar sua energia fisiologicamente, vai chegar um momento de estresse, seja estresse físico ou intelectual. Né? Então, é importante você perceber que quantas horas realmente você tem no dia produtivos, que você pode dizer, eu tenho tantas horas. E o que você pode fazer dentro dessas 10 horas, vamos supor? Quais atividades você pode fazer? Se você consegue aí administrar essas atividades dentro dessas 10 horas, é isso que vai fazer valer o resultado que você quer atingir. E como é que eu administro isso? Então, já que você já se predispôs a listar aquilo que você tem que fazer, então vamos supor, eu tenho que fazer exercício da gratidão, tenho que fazer minha meditação, tenho que fazer meu exercício físico, eu quero ler um livro, então isso vai me demandar 30 minutos, eu quero ver a live, tem mais 1 hora, eu quero fazer essa atividade, tem que fazer almoço. Então, coloca as atividades do dia e avalia o que realmente é possível fazer. Porque às vezes a gente projeta a mais, a gente superestima a nossa capacidade de realizar dentro do período que é possível fazer. Tá? E aí, como é que eu priorizo isso? Né? Porque se a diferença é priorizar, como é que eu priorizo se eu tenho... Eu acredito que eu tenho um monte de coisa para entregar. Né? Então tá bom, vamos fazer o seguinte. Tem uma outra técnica que eu chamo a técnica dos potinhos. Né? São 3 potinhos que você vai dar um nome. Um potinho urgente, um potinho importante e um potinho circunstancial. Um potinho urgente é aquele pote onde são as atividades que tem o prazo está muito curto ou você já passou do prazo. Né? Você está atrasado com a entrega dessa atividade. Então, ele é urgente. Então, coloca as atividades nesse potinho urgente. O potinho importante é aquilo que é importante para a sua vida, mas que tem prazo. Né? Porque se não tem prazo, não é importante, gente.
Se tem prazo, é importante. E isso é importante para a sua vida, né? Vai fazer diferença na sua vida, né? Por mais que seja de curto, médio ou longo prazo, então põe lá as atividades no potinho importante. E tem o potinho circunstancial lá, que é uma circunstância, não é urgente, não é importante, mas é algo que você gostaria de fazer. Então coloca lá, quando você tiver tempo, você vai buscar realizar isso. Tá? Mas saiba separar isso, porque às vezes a gente está fazendo muitas atividades circunstanciais, ou mesmo que não tem relevância, não tem importância, e depois vai chegar no dia e falar assim, nossa, caramba, eu deixei de fazer tanta coisa, meu dia foi improdutivo. E é por isso que eu ganho a crença de que eu não consigo, eu sou péssimo em administrar o tempo. Porque chega no final do dia, a gente fala assim, nossa, tudo aquilo que era importante fazer no dia, eu não fiz. Eu me distraí com aquilo que é circunstancial. Então, começa a priorizar o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial, para que você tenha condições de ter uma imagem clara daquilo que é as prioridades que você tem no dia e deixar de achar no final do dia que você não está sendo produtivo. Tem gente que faz assim, coloca 10 atividades no dia, tá? Que são importantes e urgentes. Vamos lá, tem 10 atividades urgentes e importantes no dia. Só que durante o dia apareceram 10 atividades circunstanciais. E a pessoa acaba priorizando essas atividades circunstanciais. Às vezes porque quer agradar, às vezes porque quer ajudar, enfim, né, acaba dando prioridade para isso. Só que aquelas 10 que eram urgentes e importantes que você precisava entregar por você deixa de fazer, é lógico, no final do dia você vai falar assim, nossa, meu dia foi improdutivo, eu não consegui fazer aquilo que eu tinha que fazer. Mas a gente também tem que levar em consideração que, pelo menos, por pior que tenha sido as circunstanciais e que você perdeu tempo, mas leva em consideração que você realizou atividades. Porque também tem isso, William. Às vezes a pessoa acha que não fez nada. Mas lógico que fez. Passou o dia inteiro fazendo alguma coisa. Então, marca para sua mente. Não, eu fui produtivo. Talvez eu não priorizei aquilo que foi importante. Mas eu tive que entregar coisas que apareceram no dia. E se eu tive que entregar coisas, isso significa que eu aproveitei o tempo que eu tive para realizar as coisas, por menor que seja a importância, mas eu realizei. Tá? Porque às vezes a gente até cria essa crença de que, além de não aproveitar bem o tempo, sendo produtivo, eu também sou incompetente. Né? Então essa crença de incompetência também tem a ver com o significado que você dá para aquilo que você fez ou deixou de fazer. Mas lembre-se, por pior que tenha sido as suas prioridades, a sua gestão de prioridades, você realizou atividades. Então isso significa que você foi competente para realizar as atividades. A única diferença é que você não teve condições de priorizar aquilo que era importante. Tá? Então, separe lá. Urgente, importante, circunstancial, e começa a dar prioridade para aquilo que é urgente primeiro, depois importante, e depois, quando sobra o tempo, o circunstancial. Glauco, tá muito legal as dicas. Eu queria... Porque tem um monte de pergunta bacana entrando e a nossa live vai acabar. Vamos voltar nas dicas, que eu acho que é importante. A gente está falando de administração de tempo. Você quer digitar aí administração de tempo para deixar aí no comentário, né? Administração de tempo, deixa fixo. Ele deu a dica do Pomodoro, ele falou da regra, ele falou do Pareto, né? Da importância dos 80-20. Né? Eu tomei aqui notas de alguma coisa. Você falou sobre metas, objetivo, poder de presença, organizar tarefa. Falou da dica dos potezinhos, dos 3 potes, né? Do urgente, da prioridade, do circunstancial, não é isso? Né? Isso. E explicou, ó, aqui teve alguém que comentou dinâmica de números, se eu não me engano foi o Vitinho, né? Você fala sobre dinâmica de números na PNL, não fala? Na verdade, são, por exemplo, como que você coloca ordem. Né? Então, é uma maneira de você utilizar a nossa própria comunicação. Né? O que vem primeiro, o que vem segundo, terceiro, obviamente. Né? Mas, às vezes, a gente não tem esse critério. A gente vai colocando lá num bolo e vai achando que tem que entregar tudo de uma vez. Né?
Então, Certo. é importante dar peso, né, para cada uma dessas listas de atividades. Tá Mas uma certo. das coisas que eu estava falando, a técnica do pote, a gente usa também, eu não sei se acho que amanhã vai ter o da administração financeira, né? Amanhã, inclusive, já vou aproveitar que você deu esse gancho. A live vai ser com o Renatinho. Se ele estiver me assistindo aí, Renatinho, amanhã é com você a live. Como começar a investir. Né? Então, você que não tem a prática de investimento, tá lascado aí também, entra na live que você vai ter dicas poderosas. Para quem tem o recurso, vai aprender a fazer melhor a gestão do seu dinheiro para que realmente você possa ser efetivo também, né? Em como fazer uma gestão adequada do seu recurso, aí, do seu dinheiro, beleza? Investir melhor. É legal Ok? falar sobre isso em tempos de quarentena, onde a bolsa está dando esses picos, né? E ele vai Mas tem poder gente dar. ganhando dinheiro. Exatamente, então ele vai poder dar várias dicas relacionadas a isso. E você viu que a bolsa lá fora começou a subir? O mercado da Itália parece que vai voltar. Já tem alguns países retomando. E dizem que essa queda brusca que teve no Brasil, a retomada vai ser forte. Então, É, cara, né, tem um cenário aí otimista aí para quem investe no promissor. mercado de ações. É isso aí. Bora lá. Não, e Falando das dicas. a técnica dos potes, né, de urgente, importante, circunstancial, é uma maneira de você criar prioridade. Né, e aquela coisa, toma cuidado, né? Se tudo é urgente, então não existe urgência. Pensa assim, se você colocar muita coisa como urgente, não existe urgência. Avalia corretamente aquilo que é urgente, né? Tá com prazo curto ou já está atrasado, isso é urgente. Agora, aquele que é importante são aquelas atividades que têm relevância para você, para a sua vida, né? Que seja para você. Né? Não adianta colocar coisas que eu preciso fazer para minha mãe, coisas que eu preciso fazer para o meu pai. Tudo bem que isso é importante para você, eles são importantes, óbvio, eu sei, mas vamos separar as prioridades suas daquilo que é importante para você deixar de pensar que você não faz nada para você. Né? Então, dá importância para isso, aquilo que tem prazo e é relevante para a sua vida, né? E que tenha resultado de curto, médio e longo prazo, coloca lá no pote importante e aí no pote circunstancial aquilo que realmente são atividades que você gostaria de fazer, mas que não são tão prioritárias nesse momento. Tá? Porque se alguma coisa for prioritária, põe lá como urgente ou como importante e aí administra melhor as suas atividades no dia. Eu estava falando que o pote funciona também para administração financeira, porque você pode lá colocar o pote do quanto que você vai gastar em educação, né? Quanto que você vai gastar de alimentação, quanto que você vai gastar de entretenimento, né? Quanto que você vai gastar para social, para solidário. Né? Então, normalmente a gente utiliza cinco potes, mais ou menos, que é uma forma também de você começar a estabelecer uma disciplina de separar aquilo que é importante e deixar de gastar aquilo que não é importante. Esse dos Mas vamos... potes, a gente pode deixar dica, né, Glauco? Quem não leu ainda o livro Segredos da Mente Milionária, né, o T. Harv Eker fala com muita propriedade, ele é autoridade nesse assunto, ele que criou, né, outros caras tentam plagiar falando que eu que idealizei, não é, mas eu acho que é legal, é um livro fininho, tá certo? Segredos da Mente Milionária, procura aí, tem e-book deles, tem resumo desse livro, fácil de ler, né, Glauco? 3 cagadinhas tu lê, então fica a dica. Beleza? Bora lá, continua nas dicas aí. Isso aí. Aí você falou de Pareto, né? 80-20. O que é a regra de Pareto 80-20? Tá? Para quem se recorda das aulas de matemática, né? A regra de Pareto, 20% das causas referem-se a 80% dos problemas. Ou 20% dos esforços você tem uma entrega ou resultado de 80% das suas conquistas. Então, muitas vezes, aquilo que você precisa se concentrar, dar foco, representa apenas 20%. Isso vai gerar 80% de melhor resultado para a sua vida. Então, também é uma forma de você começar a qualificar aquilo que você precisa se concentrar nesse exato momento. Porque às vezes a gente está aqui ansioso de fazer algo para o futuro, mas esquece que tem que entregar algo aqui no presente.
Então, veja aquilo que é importante no presente e utilize a regra de Pareto para se desapegar aquilo que talvez não tenha tanto resultado qualitativo, né? Concentra naquilo que é importante fazer. Regra de Pareto é uma forma. Outra forma também, como eu falei, né? Uma das coisas que a gente prioriza muito dessas distrações, inclusive dessas circunstanciais, são aquelas atividades que a gente faz pelos outros, que a gente quer agradar, Quer agradar. quer ajudar, né? E tá certo, porque nós temos disso, né? Nós somos solidários, nós temos essa veia solidária, a gente tem essa veia mais generosa, né? Inclusive a gente tem crenças de que pensar em nós mesmos é ser egoísta, né? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? De como cuidar de nós mesmos. Mas dá importância, inclusive, para a pessoa mais importante da sua vida. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você mesmo. Né? Porque sem você não existe vida. Não existiria vida. Mas pensa no seguinte, quantas vezes você faz atividades no dia a dia que é importante para o outro, não é importante para você. Eu sei que, por exemplo, num trabalho, nessa relação do trabalho, existe colaboração. Mas também existe uma questão de propósito mútuo do departamento ou da empresa, que é importante avaliar o que é prioridade dentro daquele departamento ou na empresa. Porque, de novo, se aquilo que você está fazendo agora é importante para você e importante para o departamento e importante para a empresa, então isso é o que você tem que priorizar e não as coisas só para agradar o outro. Então, uma das dicas que eu dou é criar coragem para dizer não. Coragem de não agradar. Né? Estar consciente de saber dizer um não, né? Não significa você ser egoísta, prepotente, você fechar as portas para as pessoas e você não vai ajudar mais. Né? Saber dizer não é saber priorizar aquilo que é importante para você. Saber dizer não é você, inclusive, ajudar a outra pessoa a organizar também para a outra pessoa, ao ter senso de prioridade para outra pessoa, para que você possa dizer, eu não consigo fazer isso agora, pode ser daqui 1 hora, pode ser depois do meu quarto Pomodoro, sei lá. Mas saber dizer não, saber ter essa capacidade de ajudar a si e ajudar o outro a aprender com isso também. Né? Então, existe um livro que chama Coragem de Não Agradar. E ele fala exatamente isso. Tem uma teoria que eu explico, talvez vai ser numa outra live, eu chamo de terço da responsabilidade. Eu tenho um vídeo sobre isso. Eu acho legal, isso você pode falar, do terço da responsabilidade, acho que é legal, agrega bastante. O que é terço de responsabilidade? Terço de responsabilidade significa o seguinte, numa relação entre você e uma outra pessoa, ou você e um grupo de pessoas, né, se houver alguma diferença de opinião, algum conflito de ideias, ou até mesmo uma discussão, né, a gente acaba sempre pesando a culpa. Não, a culpa é do outro porque o outro pensa assim. A culpa é do outro porque ele deixa de fazer isso. A culpa é... Tá. Então, quando você coloca a culpa no outro, dessa conversa, ou desse conflito, que a gente chama, né, dessa relação, então, se você está colocando 100% da culpa no outro, significa que, inclusive, você está depositando no outro as suas responsabilidades de decisões e escolhas também. Porque se há um conflito de ideias, e essas ideias são individuais por critérios, né, e mapas individuais, ou seja, por memórias ou comportamentos de sua própria personalidade. Então, para você dizer que o outro tem culpa 100% desse conflito, significa que, inclusive, ele tem direito de decidir por você. Porque se existe conflito de ideias,
né, é que, no fundo, cada dessas pessoas tem ideias distintas, né, e que talvez tenha até propósitos em comum, talvez tenha até intenções em comum, mas por maneiras diferentes. Só que se você deposita a culpa na outra parte, e 100% da culpa da outra parte, significa que, inclusive, ele também tem decisão de escolha daquilo que é verdade, daquilo que é correto, daquilo que é incorreto. Naturalmente, isso não existe. Naturalmente, você tem responsabilidade por suas escolhas. De você escolher das suas verdades, ou de você escolher confiar no outro, ou de você escolher acreditar no outro. São suas escolhas dentro dessa relação entre marido e mulher, entre namorado e namorada, entre chefe e subordinado, entre qualquer relação, né, sempre vai existir cada um dessas duas partes, ou para muitos, cada um tem suas melhores decisões e escolhas, suas responsabilidades. Isso é aquilo que a gente estava falando, né, de liberdade de escolha. Esse é o poder de escolha, é a sua liberdade de escolha. Então, nessa relação, no melhor das hipóteses, cada um dessas pessoas tem 50% de responsabilidade das escolhas que interferem esta relação. Então, no melhor das hipóteses, por exemplo, numa negociação, a melhor negociação, né, o William explica isso, é o ganha-ganha. É 50%, né, de ganhos para cada parte. Tá? Então, se a gente tivesse 50% de responsabilidade de cada uma das partes, teoricamente, isso aqui poderia estar melhor sincronizado. Perfeito? Mas existe um outro fator aí importante. Se eu marcar com a minha esposa um jantar, né, num restaurante, né, e eu vou sair do meu trabalho, né, trabalho no Morumbi, e ela vai sair de casa e eu marquei num restaurante, vamos supor, lá na Berrini. Ou, desculpa, no Varal 87. No Varal 87. Maravilha, perfeito exemplo, tá? Que é em Moema. Depois a gente passa o endereço aí, né? Cadê o Anderson? Tá aí? Parabéns, Anderson. 87. Feliz aniversário. É aniversário dele, parabéns, Anderson. Mas enfim, marquei com a minha esposa lá no Varal 87, né? Cada um vai sair dos seus pontos de origem. Só que, para ela, para minha esposa, é um pouco mais perto, o Moema está mais perto, e para mim, eu tenho que atravessar a Marginal Pinheiros. No momento, ou algumas horas antes de sair, cai um pé d'água em São Paulo, cai um pé d'água, dilúvio, inunda a Marginal, eu não tenho como sair lá do Morumbi, ok? De forma alguma, tem que esperar o trânsito. Chego, ou às vezes, se ela estiver ainda no restaurante esperando, talvez chegue 1 ou 2 horas depois, certo? Ainda se o Varal estiver aberto. Mas, o que acontece nesse caso? Ela tem como me culpar 100%? Obviamente 100% não. Mas ela tem como decidir sobre quando pode chover e quando não pode chover? Eu tenho condições de decidir quando pode chover e quando não pode chover? Eu tenho condições de decidir, por exemplo, se pode ter trânsito ou não? Eu tenho condições de decidir, por exemplo, poderia tentar sair 2 horas, 3 horas antes. Mas se naquela ocasião, por mais que eu tivesse saído 1 hora antes, aquele momento já estava alagado, eu não teria como, né, ter controle sobre essa situação. Então existe um outro terço de responsabilidade desse sistema que nos envolve, que eu não tenho condições de escolha ou de responsabilidade de decisão. Então, a gente divide dentro dessa relação mais uma outra parte, que é o sistema. E esse sistema não necessariamente precisa ser físico. Pode ser um sistema de crenças, um sistema transgeracional. Pelo sistema transgeracional de padrões que ocorrem, eu decido respeitar uma lei por esse sistema e que me faz ter... E que isso, inclusive, influencia a forma com que eu me comporto e vai influenciar esta relação, né? As religiões, por exemplo, influenciam isso. Eu não tenho condições de decidir o que é certo, o que é errado na religião. A gente vai ter que respeitar isso,
né? As duas partes vão ter que respeitar. Eu não consigo decidir pelo governo, tomar essa decisão de quanto mais tempo a quarentena. Isso é o governo que decide. E as duas partes, vai ter que respeitar. Então, por isso que sempre haverá uma terceira parte de responsabilidade que influencia isso e que a gente não tem controle. Então, quando a gente decide alguma coisa ou tem uma opinião sobre alguma coisa, tenha sempre a imagem de que existem pelo menos 3 forças de influência e que a gente não tem controle. O que a gente tem 100% de controle deste nosso ter são as nossas decisões, escolhas de pensamento, daquilo que eu posso decidir, escolher e pensar desta relação ou desse momento de isolamento ou de qualquer outra hipótese. Então, quando a gente fala coragem de não agradar, às vezes a gente pressupõe já que a pessoa não vai gostar se eu disser não. Mas espera aí, você só tem 1/3 de responsabilidade disso. A outra parte tem outro terço que ela pode decidir ou não gostar, é uma responsabilidade dela. Você não vai ter condições de afirmar isso e de ser com toda certeza que a pessoa não vai gostar. E ainda existe um outro terço de responsabilidade que a influência externa, seja por crenças externas, seja por influências ambientais ou de sistemas que doutrinam a nossa forma de ver o mundo, de ouvir ou de sentir, e que vai determinar o resultado dessa relação. Então, coragem de não agradar significa também muito disso. Aquilo que você tem escolha de decisão do seu terço de responsabilidade, porque por mais que você queira agradar todo mundo, isso será sempre um desafio grande, porque tem outros terços de responsabilidade de decisões e escolhas que não estão sobre a sua responsabilidade. Então, terço de responsabilidade é você saber tirar o peso de você, das escolhas que você faz e deixar de se preocupar tanto com os outros, porque no final das contas, no melhor das hipóteses, você só tem 1/3 de responsabilidade sobre esse sistema. Então, Legal. Isso é ter responsabilidade. Bacana, show de bola. Queria que você falasse, então, regra de ouro. Regra de ouro. Com todos esses aprendizados, o que a gente mais faz, o melhor de todo o aprendizado é aquilo que eu falei de praticar, de executar. E melhor do que isso é ter uma conclusão, né, do que realmente você vai levar para a sua vida. Então escreve aí, mas escreve mesmo. Tá? Pega o papel, vou dar um tempo para você pegar o papel. Se já não pegou, se já não está aí na sua frente, se já não está fazendo os seus potinhos. Tá? Eu gosto da Ruth, porque ela é literal e ela faz mesmo. Eu fiz fantástico. Ela fez lá a homenagem da árvore genealógica dela. Ficou maravilhoso, assim, ficou sensacional. E ela faz tudo que ela faz. Ela fez lá projeto de vida, tudo mais, tudo bonitinho com post-it e tal, não sei o quê. Então, esse é um exemplo, mas faça o que é fácil para você. Não precisa ser no post-it e colocar os potinhos de maionese, não precisa ser assim. Mas faça, escreve. Mas é legal que ela testa. Sabe o que é bacana? Ela testa para ver se funciona. Porque muitas vezes você fica na teoria, não vai para a prática, e na prática você vai se organizando, você vai melhorando, você vai dando uma condição que seja viável para você e que aquilo tenha um significado e faça sentido. A partir do momento que isso tiver um significado para você, as coisas fluem. Como as práticas dos 28 dias que ela publicou, ela fez questão, né? A garrafinha de água, né? Dos hábitos inspiradores. Então, todo esse movimento que as pessoas têm participado das nossas lives diárias, às 11 horas, a gente tem criado hábitos inspiradores. Inclusive, galera, tá 82, voltamos no número que nós estávamos. Se nós fecharmos essa live com 100, nós entregamos mais uma cesta para casa do PAC. Quem topa dar uma força aí? Então, coraçãozinho subindo, marca o seu amigo aí, ó. É horário do almoço, convida a galera. Agora não tem desculpa. A gente faz as lives às 11, mas essa a gente esticou um pouquinho mais. Bota aí para cima, certo? E a Ruth coloca energia, por isso que ela tá tendo os resultados que ela busca, tá certo? Deixa eu só responder a Cida. Daqui a pouco, como o pessoal tá pegando papel e caneta para você vir para a regra de ouro, a Cida falou... Não, vamos deixar para depois. Fala da regra de ouro e a gente fecha com a regra de ouro, pode ser as dicas? Ou você tem mais alguma depois da regra de ouro?
E a gente responde as Eu tenho, perguntas. eu tenho uma dica, sim. Legal, então pode contribuir, é seu. Vai aí. Legal. Então, a regra de ouro, o que que é? Você escreve aí, com todo esse aprendizado, com todos esses ensinamentos, né, as dicas que a gente está dando, escreve aí, o que você vai começar a fazer, né? Ontem, o Maurício falou assim, com todas as palavras, né, com toda a energia. Escreve aí, o que você vai fazer? Então, escreve aí, o que você vai começar a fazer. Tem coisas que vai fazer, então vai lá, eu vou começar a organizar, listar a tarefa, priorizar, enfim, o Pomodoro, o que você vai começar a fazer para chegar no seu resultado. Segundo, escreve aí, o que você vai parar de fazer. Então, escreve aí o que você vai parar de fazer. Então, sei lá, eu vou parar, determina um tempo de Facebook, determina um tempo de YouTube. Então, o que você vai parar de fazer? Né? Distrações. Quais são as distrações? O que você vai parar de fazer? Terceiro, escreve aí o que você vai fazer mais. Tem coisa que você já faz, tem coisa que você já tem disciplina, você já tem motivação, persuasão. Então, o que você pode fazer a mais disso? Então, multiplique, potencialize, expande e faça mais disso. Okay? E quarto, tem coisa que talvez não seja tão importante, mas que é importante manter, ou fazer menos. Então, escreve aí, o que você vai fazer menos? Diminuir a intensidade. Né? Tem que manter, mas diminua a intensidade. Então, algumas tarefas que você tem, ou algumas coisas que muitas vezes são importantes, né? Por exemplo, né? Eu tenho que ajudar lá a fazer as compras para os meus pais. Mas tem que manter. Né? Só que você pode diminuir a intensidade, o tempo que você tem para isso e organizar esse tempo com eles. Né? Não significa que você vai parar de fazer isso, deixar de atendê-los. Mas você pode diminuir o tempo, né? E não ficar assim todo momento fazendo as coisas para eles, ou não só para eles, mas outras pessoas que você queira agradar. Tá? Então, 4 passos. O que você vai começar a fazer, escreve aí. O que você vai parar de fazer, o que você vai fazer mais e o que você vai fazer menos para atingir os seus resultados. Ok? Então, essa é a regra de ouro. Isso serve para qualquer aprendizado. O William usa muito disso nos treinamentos também. Porque, assim, uma coisa é certa. Alguma coisa você tem que levar desse aprendizado. Alguma coisa você tem que levar dessa live ou dessas lives. Então, começa a escrever o que você vai começar a fazer a partir de hoje. Pare de se preocupar dos erros, das falhas. E começa a decidir o que você pode fazer de diferente daqui para frente para você alcançar o resultado. E outra forma também que eu gosto de utilizar, ou outro ponto que eu gosto de utilizar muito, é aquilo que eu falo do nosso inconsciente, que ele é literal. Lembra aquilo que a gente fala, né? Tudo que a gente dá foco, aumenta. Então, se eu dou foco só nas falhas, nas culpas, se eu dou foco nos erros, então aumenta a minha crença de que realmente eu vou falhar de novo, vou errar de novo, etc. E aí, por exemplo, o William, ele fala no curso de Como Encantar e no Negociação em Vendas, ele fala, por exemplo, é mais fácil a gente marcar eventos negativos do que marcar os eventos positivos. Ou seja, é mais fácil você se recordar do que quando o dia exato que as Torres Gêmeas de Nova York desabaram, e você vai se recordar, inclusive, onde você estava, com quem que você estava, quando que você recebeu essa notícia, você lembra exatamente o dia, o ano, o mês e o ano. E é mais difícil você recordar, por exemplo, a última vez que o Brasil foi campeão do mundo, a seleção de futebol foi campeã do mundo. Você pode até se recordar com quem você estava e onde você estava, mas você tem mais dificuldade de lembrar exatamente o dia, e o mês e o ano. Né? Por quê? Porque a gente tem essa mania de marcar, ou pelo menos é natural do nosso inconsciente, marcar aqueles momentos de picos de emoção. E o maior pico de emoção
muitas vezes são os mais negativos, porque a gente deixa de comemorar os momentos mais positivos. Os momentos mais positivos, eles são muito positivos. Por exemplo, o nascimento do meu filho, da minha filha. É um momento muito positivo, eu me recordo exatamente o que aconteceu. Né? Eu não desmaiei, viu, William? Foi tudo tranquilo. Mas, só que outras coisas a gente deixa de comemorar. Aquelas conquistas pequenas, coisas pequenas a gente deixa de comemorar. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, né, quando eu era estudante, TCC da faculdade, né? Deu um super trabalho, um ano inteiro fazendo um negócio, sabe? E não vi a hora de entregar aquilo lá. Quando eu entreguei, no dia que eu entreguei, né, eu já estava tão estafado, porque passei noites, né, que procrastinei, naquela época eu não sabia PNL, né, então procrastinei, deixei para a última hora, fui deixando, tal, não sei o quê, fiz na última semana, de qualquer jeito, e entreguei. Mas pensa bem, você teve um esforço enorme, eu tive um esforço enorme, né, era importante aquilo lá, entreguei, e eu nem fui buscar o resultado, eu só queria saber se eu passei ou não, e estava tudo bem. Né? Eu nem fui ver que nota que eu tirei, se aquilo lá... Então, ou seja, eu não comemorei a entrega. Eu não vibrei aquela entrega. E aí, o que acontece? Se eu não faço isso, eu não mostro para minha mente inconsciente que eu sou capaz, que eu sou competente, que eu entreguei aquilo lá. Então, aqui que eu marco? Eu marco que eu procrastinei. Eu marco que, nossa, eu fiz de qualquer jeito, não foi do jeito que eu queria. Percebe? Eu marquei mais esses fatos são negativos do que o fato de que, no final das contas, eu consegui entregar. E que aquilo teve um resultado e que eu passei de ano. Né? Me formei. Então, comemore, por menor que seja, comemora. Então, hoje, por exemplo, o que eu faço? Né? Tem apresentações que eu faço aqui do Instituto. Cara, eu vibro quando eu faço esses slides. Né? Eu fico comemorando comigo. Nossa, que legal que ficou. Sabe? E eu sei que eu tenho uma barra de perfeccionismo, que eu sei que eu posso melhorar sempre. Só que se eu não comemorar aquilo que eu já entreguei, eu nunca vou saber até que ponto eu posso chegar. Então eu tenho que comemorar a cada passo que eu dou. Porque senão eu não vou conseguir mostrar para minha inconsciente que eu sou capaz, que eu sou competente, que eu tenho condições de acertar. Em vez de falar de quantas vezes eu posso errar, eu posso dizer, eu posso acertar, porque eu já acertei várias vezes. Então, é comemorar. Comemore por menor que seja, comemore. Comemore as pequenas, as médias e as grandes coisas. Para você encher a sua mente de coisas boas que você é capaz de fazer, em vez de ficar trazendo os erros e falhas e culpas do passado, que você já não tem mais o que fazer. Passou, é passado. Por isso que chama passado. Então, que você pode aprender com isso para fazer diferente, isso sim. Né? Escolha. Mas comemore as pequenas, médias e grandes coisas, porque isso vai inundar a sua mente de coisas positivas. Tudo que você dá foco, expande. Então, foca naquilo que você é capaz de entregar. Show de bola, cara. Bem legal essas dicas. Eu acho que valeu demais, né? Você que participou da primeira e da segunda. Eu acho que a questão das perguntas a gente vai ter que deixar para outra, porque, vão extrapolar aqui. Então, até em respeito ao pessoal que está desde as 11 nos acompanhando, já foram 1h30, eu acho que aí é questão de respeito com cada um de vocês. Eu vou te dever essa resposta, se você puder me chamar no privado, tá? Se estiver assistindo aí do seu filho, eu me comprometo a te ajudar, tá? São coisas que... porque senão a gente vai 10, 15 minutos sobre o assunto, né? Mas em respeito a todos, quem quiser, qualquer dúvida, pode me adicionar, o Glauco também, manda aí no particular pra gente, a gente vai ter maior cuidado e carinho e maior prazer em responder essas perguntas e dúvidas que eventualmente ficaram para trás, tá?